Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do VAD Concursos. Hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal da Bahia, certo? Então, se você está se preparando para esse concurso, fica aqui nesse vídeo que hoje nós iremos maratonar mais diversas questões, certo? Para a Polícia Penal aí da Bahia, beleza? Então, hoje nós iremos focar na disciplina, ó, de Direito Penal, especificamente no tema aqui, ó, Lei no Tempo e no Espaço, certo? A parte inicial ali da nossa disciplina de Direito Penal, certo? Aqueles primeiros tópicos ali do edital de vocês, beleza? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like, deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, beleza? Então, deixa esse feedback aí no nosso canal, beleza? Antes de iniciarmos nossas questões, quero deixar aqui disponível para vocês o nosso combo da Polícia Penal da Bahia. Pessoal, nós já tínhamos disponibilizado para vocês ó, o Vadimeco, certo? Já tínhamos disponibilizado esse Vadimeco, inclusive quem adquiriu o Vadimeco aí há uns dias anteriores teve acesso ao nosso caderno de 1.400 questões, certo? Então, quem comprou lá o Vadimeco no lançamento adquiriu aí o caderno de 1.400 questões no pré-lançamento, beleza? Então, hoje, novidade para vocês, estamos lançando nosso caderno ó, de 1.400 questões focando na Polícia Penal da Bahia, certo? Abordando todas essas disciplinas aqui, ó. Português, informática, aquela parte de igualdade racial e de gênero, direito administrativo, constitucional, penal, processo penal e direitos humanos, beleza? Todo esse material aqui está à disposição de vocês pelo link aqui na descrição. Vou deixar o link aqui, vocês podem estar adquirindo lá diretamente pelo site. Vou deixar meu contato de WhatsApp, você pode também estar falando comigo diretamente no WhatsApp para adquirir esse material, certo? Então você vai estar levando aí o edital verticalizado, você vai estar levando o caderno com 1.400 questões, certo? Focando na banca FGV. Vocês vão estar levando aí o Vadimec com todas as leis atualizadas, compiladas, com diversas súmulas, mnemontes, material excelente para reforçar a preparação de vocês. E o melhor ainda, esse material está aqui num preço super acessível, certo? Então, você quer um material para acompanhar, reforçar o estudo de vocês, está aqui o material do VAD Concurso, excelente para vocês nessa preparação para o concurso da Polícia Penal da Bahia, beleza? Outra coisa, vou deixar aqui também o link do grupo, no nosso grupo da Polícia Penal da Bahia. Você pode estar entrando lá no grupo que você vai ficar vendo todo o cronograma de aulas que a gente posta aqui no YouTube, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais conversa, vamos iniciar em nossas questões. Trouxe hoje 10 questões de direito penal, lei penal no tempo e no espaço, focando aí na banca FGV, certo? Então, vamos maratonar hoje aqui 10 questões em cima da nossa banca, beleza? Então, sem mais conversas, vamos iniciar nossas questões. Pessoal, vamos lá. A questão número 1 em tela diz o seguinte, ó. A definição do local e do tempo do crime é de suma importância para determinar se havia ou não a lei penal definindo a conduta como típica, o lugar em que a ação penal será processada e o acusado julgado, e qual a legislação aplicável no caso concreto. Em relação à lei penal no tempo e no espaço, com base no Código Penal, marque a alternativa incorreta, certo? Então, pessoal, vamos lá marcar nossa alternativa incorreta, certo? Então, preste atenção aqui na chave da pergunta. Nós queremos aí a alternativa incorreta, beleza? A letra A diz o seguinte, ó. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Pessoal, a alternativa A aqui está correta, certo? Conforme ó, nosso artigo 6º do nosso Código Penal, onde ele vai falar aí sobre o lugar do crime, certo? Então, o lugar do crime ele é considerado aí onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado, beleza? Então, a alternativa A aqui, ó, correta, beleza? A letra B diz o seguinte: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas circunstâncias que a determinaram, aplique-se ao fato praticado durante sua vigência. Perfeito, senhores, certo? Então, no caso aqui de lei excepcional, ó, lei excepcional ou temporária, embora, ó, certo? Mesmo decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, ela vai se aplicar sim, certo? Durante o fato praticado durante sua vigência, perfeito? Isso aqui conforme ó, o artigo 3º do nosso Código Penal, certo? Então, algumas características importantes aqui quando falamos de lei excepcional ou temporária, certo? Primeiro que elas são autorrevogáveis, certo? Daí porque também são chamadas de leis intermitentes, certo? Elas são leis temporárias, elas são consideradas revogadas assim que encerrado o prazo fixado. As leis excepcionais,
elas são consideradas revogadas quando cessada a situação de normalidade, beleza? Outro fato importante é que elas são ultraativas, certo? Ultraativas, razão pela qual alcançam os fatos praticados durante a sua vigência, ainda que as circunstâncias de prazo e de emergência tenham sido esvaído, certo? Uma vez que essas condições são elementos temporais do próprio fato típico, perfeito? Então, atenção aí nessas características importantes de lei excepcional e lei temporária. A letra C diz o seguinte, ó, a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplique-se aos fatos anteriores, salvo se decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Pessoal, alternativa aqui incorreta. Por que está incorreta? A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que, certo, mesmo que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, e não salvo se decididos, ó. Certo? Então, não salvo se decididos por sentença condenatória transitada em julgado, certo? Confiram aí, ó, conforme o artigo 2º, lá no parágrafo único do nosso Código Penal, certo? Então, não caiam aí nessa casca de banana, certo? Então, a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplique-se aos fatos anteriores, ainda que, certo? Então, ainda que, não salvo ser decididos por sentença condenatória transitada em julgado, certo? Então, alternativa incorreta, gabarito nossa questão número 1, ó, letra C, perfeito? A letra D diz o seguinte, ó, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, beleza? Está conforme aí o nosso texto de lei, certo? Então, falando aqui, ó, do tempo do crime. Tempo do crime, certo? Tempo do crime lá no artigo 4º. Então, quando falamos aí, considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. Estamos falando aí do tempo do crime, artigo 4º, perfeito, certo? Letra D também está correta. E a E, para finalizar, diz o seguinte, ó, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela, execução os efeitos penais de sentença condenatória. Perfeito, senhores. Conforme o artigo 2º do nosso Código Penal. Beleza? Então, fechando questão número 1, gabarito, letra C, certo? Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 2, ó. Insatisfeito com uma disputa acirrada no jogo de futebol, Ares, que contava com 17 anos e 11 meses de vida, aguarda a saída de Priapo de um curso preparatório, efetuando 5 disparos com revólver adquirido com aquela finalidade. Tendo alvejado seu alvo e sem munição extra, Ares deixa o local, tomando rumo ignorado. Priapo é socorrido por transeuntes e levado ao hospital, onde permanece internado por 2 meses, quando então vem a óbito em razão exclusiva dos ferimentos sofridos. De acordo com o Código Penal, Ares deverá. Pessoal, então vamos lá, conforme o contexto aqui da questão, certo? Ó, lembrando aqui que Ares contava com 17 anos e 11 meses. Então, vamos vendo aí os dados da questão, ó. Vocês leram a menor de idade, certo? O Priapo aqui, ó, que foi atingido, certo? Por disparo de arma de fogo, morreu depois de 2 meses de internado, certo? Então, de acordo com o Código Penal, Ares deverá responder de qual forma? Letra A diz o seguinte, responderá pelo crime em razão da teoria do resultado. Pessoal, negativo, certo? Conforme aí o artigo 4º do nosso Código Penal, certo? Acolheu aí a teoria da atividade. Então, a teoria da atividade e não aí do resultado, beleza? Letra B diz o seguinte, ó, responder pelo crime em razão da teoria mista, negativo, certo? Para a teoria mista ou a da ubiquidade, o momento do crime tanto é o da conduta como também o do resultado, certo? E o artigo 4º do Código Penal acolheu a teoria do quê? Da atividade, certo? Letra C diz o seguinte, responder pelo crime em razão da teoria da ação, negativo, certo? Pela teoria da atividade ou da ação, não se aplicará aí a Ares o Código Penal. A letra D diz o seguinte, ó, não responder por crime em razão da teoria da ubiquidade, também está errado, certo? O Código Penal acolheu a teoria da atividade, certo? A questão aí pede expressamente de acordo com o Código Penal, beleza? E por fim, a letra E diz, ó, não responde por crime em razão da teoria da atividade, perfeito? Ele não vai responder aqui pelo crime em razão da teoria da atividade, certo? Então vejam só.
Pela teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da conduta, ação ou omissão, certo? Pouco importando o momento do resultado, certo? Então vejam só. Quando ele praticou a conduta, ele tinha 17 anos e 11 meses. O resultado lá que ele veio a óbito foi depois de 2 meses, onde Ares já estava maior de idade. Porém, o que importa aqui na teoria da atividade é o momento da ação ou da omissão. Tão pouco importando aí o momento do resultado, ou seja, a identificação do tempo do crime leva em conta a prática da conduta. Sendo assim, não se aplicará a Ares o Código Penal em face de sua inimputabilidade ao tempo do crime. Ou seja, ele tinha 17 anos e 11 meses, certo? Mas sim as disposições do Estatuto da Criança e Adolescente, certo? Ele cometeu um ato infracional, beleza? Então ele não responderá por crime em razão da teoria da atividade, ou seja, ele é inimputável, certo? Ele era menor de idade no tempo aí do crime, perfeito? Então, o gabarito da nossa questão número 2, ó, letra E, perfeito? Vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 3, ó. Preste atenção aqui nessa questão número 3, as peculiaridades dela. Ó. Diz o seguinte: insatisfeito com a disputa acirrada no jogo de futebol, Ares, que contava com 17 anos e 11 meses de vida, aguarda a saída de Priapo de um curso preparatório, sequestrando seu desafeto, certo? Então veja aqui que já muda aqui a situação da questão anterior. Sequestrando seu desafeto, mantendo-se em cárcere privado por 2 meses, quando um cativeiro é descoberto pela polícia e a vítima é resgatada. Então, de acordo com o Código Penal, Ares deverá. Então, vamos lá. Ares, no tempo, ó, no tempo que ele cometeu o sequestro, ele tinha o quê? 17 anos e 11 meses, certo? E esse sequestro durou por quanto tempo? Por 2 meses, ou seja, ele já passou a dar a maioridade, certo? Então, lembrando que o crime de sequestro, certo? Ele é um crime o quê? Permanente. Permanente, certo? Então vai estar se durando ali o tempo, o crime vai estar acontecendo ali pelo tempo que durar o sequestro, certo? Então, enquanto ele ainda estava sequestrando, certo? O Priapo, ele ficou aí maior de idade. Então, nesse caso, ele vai responder pelo quê? Então, vamos lá. Letra A diz o seguinte: responderá pelo crime em razão da teoria do resultado negativo. Nós já vimos aí que ele vai responder conforme a teoria do que? Da atividade, certo? E não do resultado. Letra B também, ó. Em razão da teoria mista, negativo. A letra C diz: responde pelo crime em razão da teoria da ação. Perfeito, certo? Ação ou atividade, certo? A mesma coisa, senhores. Ação ou atividade, beleza? Então ele responderá aí conforme lá o nosso artigo 4º, teoria da atividade ou da ação, certo? Ou seja, preste atenção, ó. Se uma pessoa menor de 18 anos inicia a prática de um crime permanente, por exemplo, sequestro em caso privado, e atinge maioridade enquanto não cessada a permanência, aplique-se a legislação penal, ou seja, o Código Penal. Então veja que aqui nessa questão, diferente da outra, ele vai responder pelo crime. Já não vai entrar a situação aqui da inimputabilidade dele, certo? Ele já não vai responder pelo ECA, ele vai responder aqui pelo Código Penal, porque se trata de um crime permanente e ele atingiu sua maioridade penal durante esse crime. Então, de acordo com o princípio da atividade, certo? Ele vai responder aí por crime conforme o Código Penal, beleza? Então, tendo em vista aí que passou a ser imputável durante a prática da conduta. Então, a gabarito nossa questão da 3, letra C, beleza? Então, ficou bem claro. Vejam que na questão anterior, conforme o princípio da atividade, certo? Conforme o princípio aí da teoria da ação ou da atividade, como ele cometeu o crime lá ainda na menor idade, ele não respondeu pelo Código Penal, e sim pelo ECA, ato infracional. Na época ele era inimputável. Aqui, apesar dele ter iniciado o sequestro menor de idade, porém o sequestro se perdurou aí durante 2 meses, onde ele ficou aí maior de idade. Então, respondendo aí pela teoria da ação da atividade, conforme o Código Penal, beleza? Então, ó, gabarito da nossa questão número 3, letra C, beleza? Então, vocês prestem atenção nas características, aqui nas peculiaridades da pergunta, para vocês não caírem na casca de banana, beleza? Então, fechando questão número 3, gabarito letra C. Questão número 4. Mário, com inveja de Helena, sua colega de trabalho, resolveu sequestrá-la com a finalidade de impedi-la de participar de um processo seletivo profissional. Para tanto, Mário privou Helena de sua liberdade por uma semana, período em que foram realizados os testes do processo seletivo, fazendo com que Helena perdesse a oportunidade. Ocorre que, no meio da semana em que Helena restou privada de sua liberdade, entrou em vigor nova lei
recrudescendo a sanção penal para o delito de crime de sequestro e caça privada. Ou seja, entrou em vigor uma nova lei agravando aí a sanção penal, certo? Ou seja, uma lei mais gravosa aí para o delito de crime de sequestro e caça privada. Nessa situação hipotética, podemos afirmar que, letra a nova lei não poderá ser aplicada por ser lei penal nova mais gravosa. Pessoal, negativo, certo? Ela pode ser aplicada sim, certo? Ela pode ser aplicada sim. Então, lembre-se que a lei penal mais grave, ela aplica-se ao crime continuado, certo? Ou seja, nós estamos falando aqui de sequestro. O sequestro, certo? Ele é um crime continuado, é um crime permanente, certo? Então, nesses casos em que a conduta tenha se iniciado durante a vigência de uma lei e prossiga durante o império de outra, aplique-se a nova, ainda que mais severa, certo? Então, falando aí de crime permanente, ele iniciou ali o crime de cárcere privado, sequestro ali, com uma lei mais benéfica. Porém, ao período em que ele sequestrava a vítima, veio uma nova lei mais gravosa. Essa lei mais gravosa vai atingir, sim, ali o agente do crime, beleza? Então, ela vai se aplicar assim. Alternativa aqui, ó, incorreta. A letra B, a nova lei não poderá ser aplicada porque o crime iniciou sobre a égide de lei mais benéfica e se tratando de crime continuado, a lei menos gravosa deverá ser aplicada. Negativo, certo? Falando sempre de crime continuado, certo? Falando de crime continuado, será aí, certo? É aplicada a lei naquele momento, beleza? A letra C diz o seguinte: a nova lei não poderá ser aplicada porque o crime iniciou sobre égide de lei mais benéfica e se tratando de crime permanente, a lei menos gravosa deve ser aplicada. Negativo. E letra D diz o seguinte: a lei nova mais gravosa deverá ser aplicada, uma vez que o crime de sequestro é crime permanente. Perfeito. Então, foi o que acabamos de explicar aqui, certo? Então vejam lá. Nossa súmula, vejam lá, a súmula 711 do STF. Ela vai falar que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Beleza? Então, sempre que falarmos em crime aí permanente, que é no caso aí de sequestro, um exemplo, é que a conduta tenha se iniciado durante a vigência de uma lei e prossiga durante o império de outra, aplique-se a nova, ainda que mais severa, ainda que mais gravosa, certo? Então, gabarito aqui da nossa questão número 4, ó, letra D. A lei mais gravosa deverá ser aplicada, uma vez que o crime de sequestro é o quê? Crime continuado. Perfeito? Então, fechando nossa questão número 4, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 5, ó. Alice, 16 anos, foi sequestrada por Túlio 3 dias antes de Túlio completar 18 anos. Após passar 9 dias em cativeiro, as investigações para encontrar Alice foram bem-sucedidas e Alice foi então libertada. Nessa situação hipotética, podemos afirmar que Túlio. Então vamos lá, Túlio aqui na época do sequestro, ó, ele era menor de idade, certo? E 3 dias antes dele o quê? Completar 18 anos. Após 9 dias, certo? As investigações aí tiveram sucesso e Alice foi então libertada. Ou seja, durante esses 9 dias, Túlio o quê? Ficou maior de idade. Ele já completou os 18 anos. Tendo em vista aí que o sequestro foi cometido aí 3 dias antes dele completar os 18. Então, nessa situação hipotética, podemos afirmar que Túlio vai responder conforme nosso Código Penal. De que maneira? Vamos lá, a letra A diz o seguinte: deve responder por ato infracional, análogo ao crime de sequestro e cárcere privado. Negativo, porque ele não vai responder por ato infracional, porque aqui, ó, ele já tinha completado 18 anos, então ele vai responder conforme o Código Penal, certo? E não aqui ato infracional, beleza? Letra B, ó, será considerado inimputável e não será penalmente responsabilizado. Negativo. Vejam que as investigações tiveram sucesso, certo? Após 9 dias aí do sequestro. Então, nesse período aí do sequestro, ele já era maior de idade. Ou seja, não era mais inimputável, ele era imputável. Será considerado inimputável e será penalmente responsabilizado. Negativo, ele não será considerado inimputável. Letra D, será considerado imputável, perfeito, para todos os fins penais, porque trata de crime continuado, negativo, em que a consumação se prolonga no tempo. Pessoal, não se trata o crime aqui de sequestro, não se trata de um crime continuado, e sim de um crime, certo? Permanente. O crime continuado, pega o bizu. Você vai falar aí crime, 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 é quando você, numa ação, você comete diversos crimes. E o crime permanente é um crime só que se prolonga aí ao tempo, beleza? E letra E,
Diz o seguinte, será considerado imputável, perfeito, para todos os fins penais, porque trata de crime permanente, perfeito, em que a consumação se prolonga no tempo. Perfeito aqui, gabarito nossa questão número 5, ó, letra E, certo? Então, será considerada imputável para todos os fins penais, porque trata de crime permanente em que a consumação se prolonga no tempo, certo? Então, pela teoria da atividade, certo? Considera-se praticado o crime no momento da conduta, ação ou omissão, pouco importando o momento do resultado. Dessa forma, a imputabilidade é apurada ao tempo da conduta. Portanto, será aplicada a Túlio o Código Penal em face de sua imputabilidade ao tempo do delito de sequestro, que é um crime permanente, beleza? Então, fechando aqui nossa questão número 5, gabarito letra E. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 6, ó. Suponha que no interior de uma aeronave privada brasileira, a serviço do governo brasileiro, foi cometido um delito de furto quando tal aeronave estava localizada em aeroporto de país estrangeiro. Nesse caso, de acordo com o Código Penal brasileiro, é correto afirmar que, então vamos lá, a letra A diz o seguinte, ó, pelo princípio da territorialidade, deverá ser aplicada apenas a lei penal estrangeira, uma vez que se trata de aeronave privada, ainda que a serviço do governo brasileiro, que se encontrava em território estrangeiro no momento em que o delito foi cometido. Senhores, alternativa aqui, ó, incorreta, certo? Por que está incorreta? Vejam só, distintamente do afirmado, aplica-se a lei penal brasileira, tendo em vista que, pelo princípio da territorialidade, considera-se extensão do território nacional a aeronave privada brasileira que esteja a serviço do governo brasileiro, certo? Onde quer que estejam, certo? Nos termos aí do nosso artigo 5º, parágrafo 1º do nosso Código Penal, certo? Então, artigo 5º, parágrafo 1º do nosso Código Penal, vai tratar sobre isso aí, beleza? Então, alternativa A, incorreta. A letra B diz o seguinte, ó, poderá ser aplicada a lei penal brasileira, por serem consideradas como extensão do território nacional as aeronaves brasileiras, ainda que privadas, a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Pessoal, perfeito. Gabarito aqui, ó, letra B, conforme o que eu acabei de explicar aqui, ó, em conformidade com o nosso artigo 5º, parágrafo 1º, certo? Esse aqui é o princípio da territorialidade, certo? Então, para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Beleza? Então, falando aqui gabarito, letra B, conformidade com o nosso artigo 5º, parágrafo 1º, beleza? Então, vamos ver aqui só o erro das demais alternativas. A letra C diz, ó, pelo princípio da extraterritorialidade da lei penal brasileira, esta poderá ser aplicada no delito cometido no interior da aeronave privada brasileira a serviço do governo brasileiro, desde que haja requerimento do Ministério da Justiça às autoridades estrangeiras do país onde o delito foi cometido. Na realidade, em virtude do princípio da territorialidade, poderá ser aplicada a lei penal brasileira, por serem consideradas como extensão do território nacional as aeronaves brasileiras, ainda que privadas, a serviço do governo brasileiro, certo? Como já explicamos aí. E por fim, a letra D diz o seguinte, ó, pelo princípio da extraterritorialidade da lei penal brasileira, esta poderá ser aplicada ao delito cometido no interior da aeronave privada brasileira a serviço do governo brasileiro, desde que haja requerimento do ministro das Relações Exteriores às autoridades estrangeiras do país onde o delito foi cometido. Ao contrário do afirmado, em virtude do princípio da territorialidade, poderá ser aplicada aí a lei penal brasileira, como já explicamos aí na alternativa anterior, beleza? Então, fechando a questão número 6, gabarito aí, letra B, em conformidade com o nosso artigo 5º, parágrafo 1º do nosso Código Penal, perfeito? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos à questão número 7, diz o seguinte, ó. Dionísio, durante a realização do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, é flagrado subtraindo um aparelho celular de pessoa embriagada. Ao ser submetido à revista, são encontrados 6 outros aparelhos de telefonia móvel. Conduzido à delegacia de polícia, se identifica como agente consular grego. Informação que é verificada e confirmada. Então, diante desse quadro, em termos de responsabilidade penal, Dionísio, letra A, não responderá por crime por ter imunidade diplomática. E aí, pessoal, ele tem essa imunidade diplomática. Pessoal, negativo, vamos lá. O diplomata, ele vai ter a imunidade total, certo? Já quando falamos aqui dos cônsules, certo? Então, agente consular, ele terá imunidade apenas funcional relacionada aos crimes à sua função,
certo? Então, o crime aqui de subtrair celular, o crime de furto, ele não é crime aqui relacionado à função dos cônsules, do agente consular, certo? Então, ele não será beneficiado aí por essa imunidade diplomática, certo? Então, alternativa A, ó, incorreta. A letra B diz o seguinte, ó, responderá de acordo com a lei penal brasileira. E aí, senhores? Pessoal, perfeito, certo? Nesse caso aqui, ele responderá conforme a lei penal brasileira, certo? Então, mais uma vez aqui, a imunidade penal ela é limitada aos atos de ofício, podendo ser processados e condenados por outros crimes, como no caso aqui de Dionísio, que subtraiu diversos aparelhos de telefonia móvel, sendo evidente que são atos fora do âmbito do seu ofício, certo? Então, nesse caso aqui, ó, mesmo ele sendo um agente consular, ele vai sim responder de acordo com a lei penal brasileira, certo? Que essa imunidade se restringe aos crimes cometidos por quê? Sua função. E aqui está longe de sua função o crime de subtrair o celular, crime de furto. Beleza? Então, ele, Dionísio, responderá assim, conforme a lei penal brasileira. Gabarito da nossa questão, número 7, letra B. Perfeito? Então, deu para entender aí? Quando falamos de imunidade total, estamos falando lá do diplomata, certo? Então, quando estamos falando aqui da imunidade, certo? Por prerrogativas aqui das suas funções, estamos falando aí dos cônsules, certo? Dos agentes consular, beleza? Então, questão número 7, gabarito, letra B. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 8, ó. Assinala a alternativa que apresenta local que não é considerado como extensão do território nacional para os efeitos penais. Letra A diz o seguinte: aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, desde que o crime figure entre aqueles que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. E aí, pessoal? Senhores, letra A aqui está correta, certo? Então, de cara aqui já gabarito nossa questão número 8. Então, as aeronaves ou as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, desde que o crime figure entre aqueles que o tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Beleza? Então, vejam lá o que o nosso artigo 5º, parágrafo 1º, vai nos dizer que aplica-se a lei brasileira, certo? Sem prejuízo de convenções, ó, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar, certo? Ou seja, que se acham onde? Respectivamente, no espaço aéreo ou correspondente ao alto mar. Em regra, ocorreu no Brasil o princípio da territorialidade, certo? Assim, se um crime ocorrer aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se ache respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar, terá para fins penais ocorridos no território brasileiro, certo? Aplica-se a lei penal brasileira por serem consideradas extensão do território nacional. Então, pelo texto aí legal, não são consideradas extensão do território nacional aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada quando em território estrangeiro, certo? Então, façam uma leiturazinha aí do artigo 5º, vejam a literalidade da lei, vocês vão ver aí que não são consideradas extensão do território nacional aeronaves ou embarcações brasileiras que estejam aí no território estrangeiro, certo? Então, todas as outras alternativas aqui, elas indicam extensões do território nacional, certo? Então, gabarito nossa questão número 8, ó, letra A, beleza? Então, façam uma leitura aí do artigo 5º, nosso Código Penal, que vocês vão dar uma conferida aí no comentário dessa alternativa letra A, beleza? Então, fechando aqui a questão número 8, vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá, questão número 9 diz o seguinte, ó, um fato criminoso praticado no interior de uma embarcação privada brasileira que esteja em alto mar, fora das águas territoriais de qualquer país, está sujeito à aplicação da seguinte lei penal. Vamos lá. Vai estar sujeito à lei penal brasileira, do país de onde a embarcação tiver partido, do país para onde a embarcação estiver se dirigindo, do país mais próximo de onde estiver a embarcação ou do país em que primeiro aportar a embarcação. E aí, senhores? Estamos falando de uma embarcação privada brasileira que está em alto mar, fora das águas territoriais de qualquer país. Então, nesse caso aí, está sujeito à aplicação da seguinte lei penal. E aí, letra A, B, C, D ou E. Senhor, nesse caso aqui,
ele vai responder, será aplicada a lei penal brasileira. Gabarito da nossa questão número 9, ó, letra A, certo? Conformidade em conformidade com o nosso artigo 5º, parágrafo 1º, lá do Código Penal, certo? Então, ele responderá aí, certo? Conforme a lei penal brasileira, beleza? Um fato criminoso praticado no interior de uma embarcação privada brasileira que esteja em alto mar, fora das águas territoriais de qualquer país, está sujeito à aplicação da lei penal brasileira, perfeito? Então, fechando nossa questão número 9, vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 10, ó, finalizando nossa bateria de questões, certo? Para a Polícia Penal da Bahia. Resolvendo aqui 10 questões de direito penal, lei penal no tempo e no espaço, certo? Então, finalizando aqui nossa 10ª questão. Já agradecendo a todos vocês que chegaram até o fim. Vamos fechar aqui com chave de ouro. Espero que vocês estejam gabaritando aí todas as questões. Deixem nos comentários, certo? O gabarito de vocês. Qualquer dúvida, deixa aí que a gente vai sanar a dúvida de todos vocês, certo? Então, nossa última questão diz o seguinte, ó. Relativamente ao tema da territorialidade e extraterritorialidade, analisa as afirmativas a seguir. O item diz o seguinte: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Pessoal, perfeito, certo? Então, ficam sujeitos sim à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro os crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço, certo? Aqui em conformidade, ó, com o nosso artigo 7º, lá no inciso 1C, beleza? Então, ficam sujeitos sim à lei penal brasileira, certo? Então, item 1, ó, correto. O item 2 diz o seguinte, ó, ficam sujeitos à lei brasileira os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, ainda que julgada no estrangeiro. Senhores, desde que não julgado no estrangeiro, ainda que julgados não, certo? Então, ó, ficam sujeitos à lei brasileira os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, desde que não, certo? Desde que não julgados no estrangeiro. Perfeito? Então, alternativa 2, ó, incorreto. Alternativa 3 diz o seguinte, ó. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro os crimes contra o patrimônio da União, do Distrito Federal, de Estado, do território e dos municípios, quando não sejam julgados no estrangeiro. Quando não sejam julgados, não, senhores. Mesmo que sejam julgados no estrangeiro, certo? Mesmo que sejam julgados aí no estrangeiro, perfeito? Então, alternativa 3 também, ó, incorreta. Então, fechando aqui, nossas alternativas, apenas a 1 aqui está correta. Ficamos aqui com o gabarito, ó, letra A, se somente a afirmativa 1 estiver correta, perfeito? Então, finalizando aqui nossas questões, hoje, trabalhando direito penal, temos já outros vídeos aqui para o concurso da Polícia Penal. Se você é novo aqui no canal, procura nossa playlist aí no canal, e vocês vão encontrar a playlist aí do concurso da Polícia Penal da Bahia. Já temos nossa aula lá, focando na lei das execuções penais, LEP, trouxemos lá 15 questões, na oportunidade lá 15 questões para lei de execução penal, certo? Hoje aqui, tratando da disciplina de direito penal, e vamos seguir com diversas outras disciplinas, maratonando aí nosso edital rumo à Polícia Penal da Bahia. Então, minha gratidão aqui a todos vocês que chegaram aqui até o fim, respondendo todas as questões. Não se inscreve, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e deixar aquele feedback aí positivo, beleza? Então, até a próxima. Fiquem todos com Deus.